Olá, tudo bem? Ô Flavão, obrigado aí Flavão, tá bom o som então? Show, obrigado. Gabriela, tudo em paz? Legal. Bom, tô fazendo mais essa live na intenção de aumentar o conteúdo aí sobre o seguro de carro, né? Eu tenho percebido que o pessoal tem feito muitas vezes o seguro de maneira errada, né? E isso, infelizmente, às vezes o pessoal faz seguro, renova o seguro e tem o seguro lá 3, 4 anos e vai e não usa, né? Então não descobre que está errado e só vai descobrir na pior hora, que é na hora de usar o seguro, né? Então é gravíssimo, né? Descobrir que a franquia é muito alta ou que os valores que você contratou não são suficientes para te atender num acidente mais grave, né? Então estou fazendo esse movimento aí com vários vídeos para tentar explicar melhor sobre como funciona o seguro, né? Explicar com quem deve ser contratado, como é que funcionam as coberturas, quais as coberturas que são ideais, né? Para o pessoal entender melhor como funciona e contratar certinho, né? Especialmente o pessoal que contrata no banco. Às vezes o pessoal contrata na internet, vai lá procurando preço, vai procurando na internet e não entende direitinho como funcionam os códigos, né? Os segurês que a gente fala, né? Então, e aí contrata achando que está legal, que está protegido e vai descobrir que não tem cobertura suficiente ou que contratou cobertura que não pode ser utilizada. Então, às vezes acha que está economizando e gasta mais contratando coisas que não são necessárias. Então, estou montando uma série de conteúdos aí, vários vídeos, essas lives, né? Para tentar abrir o olho do pessoal para entender um pouquinho, né? Primeiro e mais importante seguro tem que ser com corretor de seguros, né? Alguém que vai te auxiliar a contratar isso de maneira adequada, explicando cada uma das coberturas. Ó, isso cobre tal coisa, isso cobre tal coisa. Você precisa dessa cobertura ou não precisa, essa não dá para usar. Então, esse conteúdo aí que a gente tem construído é para orientar melhor o pessoal, especialmente esse pessoal que faz o seguro através do banco e através da internet, né? Então, a primeira dica e a fundamental é seguro só com corretor de seguros, tá joia? Bom, e eu separei alguns pontos principais aqui para a gente conversar um pouquinho. E quem tiver dúvida, pode mandar aqui. Se eu não conseguir responder agora, prometo que respondo depois. Mando um vídeo, mando no particular ou faço um vídeo explicando sobre as dúvidas. A intenção é realmente desmistificar essa questão do seguro, né? De facilitar o entendimento do produto para que as pessoas contratem de maneira mais assertiva, cada vez mais contratem a sua policy de maneira adequada à sua realidade. Tá joia? Bom, vou começar falando do assistência 24 horas. Essa onda de conteúdo também traz muitas informações. Aí o pessoal fala, não sabia que funcionava assim. Então, peguei um pouco desse feedback de vocês, aí, de quem segue a gente, para estar falando um pouquinho. E queria começar pela assistência 24 horas, até por uma situação que aconteceu na semana passada. O cliente me ligou, Flávio, tô com o carro quebrado aqui, me manda um guincho aqui e tem o meu cunhado que está vindo me buscar. Eu falei, não, mas por quê, né? O cunhado vai buscar, o seguro te leva. Eu, não, eu tô sem dinheiro aqui e tal. Então, tem isso também, né? A pessoa às vezes tem o seguro, contrata e não sabe quais as coberturas, né? O que tem direito, né? E às vezes paga do bolso por um serviço que tá lá na pólice, já podia acionar sem custo nenhum. E no assistência 24 horas, o assistência é uma cláusula, né? Que oscila um pouco de uma seguradora para outra, cada uma tem um perfil, mas na média é muito parecido, né? E eu citei aqui os serviços principais, que são os serviços que tem em todas as companhias. Contratou o seguro e contratou com uma companhia legal, com assistência 24 horas, esses serviços que eu vou falar são serviços que constam nas apólices, tá? Nesse caso desse cliente,
a gente mandou o guincho e mandou o táxi para ele, né? Então o seguro vai te socorrer nesse sentido, né? Mandando um guincho para levar o carro até a oficina, em caso de pane ou colisão, né? Então, guincho em caso de pane ou colisão tem cobertura, tá? É importante você ficar atento. Se você roda longe, né? Ah, não, eu trabalho com carro e viajo, faço visitas no Brasil todo. Então, é importante você entender que no assistência, esses limites de guincho são determinados lá na contratação, tá? Então, quando você vai lá cotar seu seguro, você, meu assistência 24 horas, eu quero, por exemplo, sem limite de guincho, né? Isso significa que se você tá lá em Porto Alegre e quer vir para Ribeirão Preto, se você tem uma apólice com serviço ilimitado, é possível, tá? Mas tem a situação que é a maioria das vezes, né? Que o pessoal trabalha perto, trabalha na cidade ou na região, e aí você pode, por exemplo, contratar uma assistência 24 horas com, sei lá, 400 km de guincho, né? Se acontecer alguma coisa aqui perto, você leva para o seu mecânico próximo, né? E uma dúvida que é bastante comum, o pessoal tem muitas vezes, o pessoal pergunta, Flávio, mas se eu estiver lá na praia, esse assistência que tem 400 km aqui não vai me socorrer? Vai sim, tá? O assistência, na questão do guincho, ele vai te atender em todo o território nacional, tá? Da onde quebrou, você pode levar num raio de acordo com o que você contratou na pólice. Então, por exemplo, nesse que eu citei 400 quilômetros, né? Você está lá no Rio de Janeiro, por exemplo, e quebrou, você pode levar no raio de 400 quilômetros em qualquer oficina de sua escolha, tá legal? Lembrando que a manutenção a seguradora não cobre, né? A cobertura, a gente vai falar da cobertura básica depois, que é colisão, incêndio e roubo, mas a manutenção a seguradora não cobre, mas ela vai te socorrer, mandando o guincho e o táxi para quem estiver no carro contigo, tá bom? Então é bem interessante entender que é possível acionar esse serviço sem custo. Então, guincho em caso de pane ou colisão, retorno domiciliar, e aí você tem direito a um meio de transporte, né? Da onde aconteceu, você pode levar, você pode seguir a viagem. Vamos usar a referência da praia. Então, indo para a praia, no meio do caminho quebra o carro, você pode seguir a viagem até o próximo destino ou voltar para sua casa, de acordo com o limite, tá? Então, essa é uma cobertura também que o pessoal se confunde um pouquinho. Fala, não, 400 quilômetros, vai que numa exceção eu estou mais longe. E você pode contratar sim com 400 km de guincho, e da onde quebrou você pode levar na oficina referenciada, beleza? O que mais? Pane seco, o pessoal às vezes não sabe que tem essa cobertura, sai lá com o galãozinho para buscar combustível, né? Se acabou o combustível do carro, você pode ligar para a seguradora e a seguradora vai mandar o guincho e vai te levar até o próximo posto, né? Tem alguns limites, né? Mas na prática você pode ser atendido e sem correr o risco de deixar o carro num lugar ruim, né? Então sinaliza o carro, liga para a seguradora que ela manda o guincho. Fechou? Troca de pneus. Essa é clássica também, pessoal. Nunca aciona o seguro. E assim, tá indo para o trabalho, acordou, viu lá que o carro está com o pneu furado. Você vai se sujar todo, ou né, não tem as ferramentas para fazer o serviço. Liga, a seguradora vem. De novo, peça, o pneu, o reparo, a seguradora não faz, né? Tem algumas companhias que até fazem, você manda de guincho, a seguradora faz. A Porto, por exemplo, é uma delas. Mas a maioria não, mas a mão de obra tem. Então quase sempre você tem o seu step lá, chama a seguradora faz a troca para você e você leva para a borracharia para estar consertando, para a oficina. E, Flávio, meu step, acabei de ver, está furado também. Então, liga, a seguradora manda o guincho, leva o carro até a borracharia para você, tá joia? Então, no caso de troca de pneu, o serviço também está garantido no seguro, né? E sem custo, né? Esse guincho até a oficina não tem custo nenhum, compensa acionar e, em vez de tentar trocar, de repente não sabe como é que faz a troca, estraga alguma coisa, né? Então, corre risco não, aciona seu seguro. Tem seguro para isso também, né? A remoção, se acontece alguma coisa mais grave, né, a seguradora também tem a cobertura para remover, no caso, aquela história, o seguro faz para não usar, né, mas no caso de acidente fatal, a remoção do corpo e até transporte dos familiares até
o hospital, em caso de um acidente que o segurado se machucou, também tem cobertura. Tá joia? Carga da bateria, essa é outra clássica também. Essa o pessoal aciona mais, mas às vezes se confunde um pouco. Como é que funciona? Carga da bateria, você foi pegar o carro e está com a bateria arriada, sei lá, esqueceu o farol aceso e arriou a bateria. A recarga da bateria, a seguradora faz, ela manda o mecânico e ele faz a recarga para você. Se for só pontual, tá beleza, tá resolvido. Agora o mecânico vai, tenta dar carga e não ficou legal, a bateria tem que trocar a bateria, né? A troca da bateria a seguradora não faz, ela não vai te dar cobertura sobre o valor da bateria, né? De novo, manutenção não tem cobertura, né? Mas você pode mandar o guincho até a oficina, e algumas seguradoras até oferecem esse serviço, né? Do terceirizado, tem a bateria para vender e já pode fazer a troca para você. Mas na prática o que acontece na maioria das vezes manda o guincho e o guincho leva até na sua autoelétrica de confiança e você resolve lá com o seu mecânico. Tá joia? O que mais? Serviços residenciais. Algumas seguradoras oferecem serviços residenciais e muita gente não sabe, né? Então, não são todas as companhias, por isso que é legal você contratar o seguro e entender o que está contratando, né? Para que você use os serviços de acordo com o que você contratou. Então, se você contratou lá uma seguradora que oferece serviços residenciais, tem duas situações aí. A primeira, de você usar os serviços, né? Tomada quebrada, um eletricista, um encanador. Algumas oferecem serviços de linha branca, que é reparos em micro-ondas, fogão, geladeira, né? Então, às vezes, você vai lá, paga. Esse da geladeira e do fogão é clássico. Muita gente paga, descobre que tem direito no seguro depois, né? Então, fique atento nas coberturas. Pode ser que você tenha. E outra coisa, de repente você tem o seguro do seu carro com assistência 24 horas e contrata o seguro residencial, né? Que, aliás, eu recomendo que se contrate o seguro residencial também, que é um seguro bem barato, né? E aí, de repente, se você já tem uma assistência no serviço do seguro do seu carro, pode ser que você não precise contratar uma assistência residencial na sua apólice residencial e pode ser que você economize um pouquinho lá na sua outra apólice. Então, percebe de novo como é importante entender o que você está contratando para economizar também, inclusive para economizar. Economizar não pagando por serviços que você já tem ou pagando duas vezes pelo mesmo serviço, assistência 24 horas, por exemplo, no carro e na casa. Fechou? Bom, essas foram as dicas do assistência 24 horas. E tem uma dica importante também, uma última dica sobre assistência, que é para veículos pesados, caminhonetes e caminhões, né? Quando a seguradora faz a remoção do veículo, né, o veículo tem que estar descarregado. Tá? Essa também é uma confusão, assim, o pessoal diz, mas, pô, Flávio, como é que eu vou fazer? Infelizmente é uma situação que você, segurado, tem que tirar a carga para que a seguradora faça a remoção do veículo. Tá? A seguradora não pode se responsabilizar por essa mercadoria, por essa carga, né? E transportar o carro com a carga, o caminhão, né, com a carga atrás, pode causar graves danos ao veículo segurado, né? Então a seguradora não pode correr o risco de danificar o seu carro, né? Então você retira a carga e a partir daí aciona o seguro para o guincho levar o caminhão ou a caminhonete descarregado. Fechou? Bom, esse então foi o serviço do assistência 24 horas, que eu achei que ia até demorar um pouco mais e a gente conseguiu entregar aí em 15 minutos. Beleza? Bom, se tiver dúvidas sobre o assistência 24 horas, manda um recadinho, manda no inbox, manda no meu WhatsApp, a gente vai responder todo mundo. Tá joia? Bom, vamos falar agora da cobertura básica do carro, a cobertura clássica, que eu percebo que muita gente se confunde também. A cobertura básica do carro é cobertura para colisão, incêndio e roubo. E você pode desmembrar essa apólice também, contratando, por exemplo, só incêndio e roubo. Tá? E, na maioria das vezes, você pode contratar, a maioria absoluta das apólices, tá? A cobertura é para dano parcial e perda total. E aí cabe uma ressalva importante. Tomar uma água aqui para, como diz lá na minha terra, molhar as palavras, né? Então vamos lá. Dano parcial é quando você bateu o carro e vai consertar o carro, ok? Então
vai levar para a oficina, para a funilaria, e aí, dano parcial, você conserta o carro lá na funilaria e pega o carro depois. O dano parcial é quando os valores dos consertos, né, dos danos, são inferiores a 75% do valor de mercado do carro. Então lá você tem um carro lá de 150 mil, deu prejuízo lá para consertar, sei lá, 70 mil. Então não atinge 75%. Então não é perda total, a seguradora vai consertar o carro e você leva na funilaria, de preferência na funilaria credenciada da seguradora, porque ela aí te garante o serviço, né? Mas você pode, na maioria das vezes, levar na oficina de sua escolha. E aí você tem franquia, tá? E essa franquia você paga depois, direto lá na oficina. A gente vai falar um pouquinho depois sobre franquia. E perda total. Quando é perda total? Quando os reparos são acima do que 75%, né? Então, se o valor do conserto é superior a 75% de valor de mercado do seu carro, a seguradora vai ficar com o seu carro amassado, né? E vai te pagar. Você transfere o veículo para a seguradora e a seguradora paga o que você combinou com ela lá na pólice, né? 100, 110, 90, de acordo com o que você contratou na sua pólice. Fechou? Essa é a diferença principal entre dano parcial e perda total. Ok? Bom, existem algumas seguradoras que têm oferecido seguro só para perda total. E é uma situação bastante interessante, especialmente para veículos que o seguro fica muito caro, né? Então, sei lá, de repente caminhonete, motos rápidas e veículos rebaixados, por exemplo, ou veículos com mais tempo de uso, né? Que a seguradora às vezes não aceita. Essas seguradoras que fazem o seguro só para perda total acaba oferecendo um leque maior de aceitação, né? Nesses casos que eu disse, e acaba que o seguro fica mais barato. Então pode ser uma alternativa. Agora, é importante que você contrate sabendo o que está contratando, né? Entendendo direitinho o que é perda total, o que é dano parcial, né? Porque, por exemplo, se você contrata uma pólice de perda total e tem um dano parcial, você não tem cobertura. Naquele caso lá que eu citei, né? Aquele exemplo, o seu carro vale 150 mil. Vamos falar de uma caminhonete, por exemplo, né? 150 mil e o conserto fica em 70 mil, que foi o exemplo que eu tinha citado, não é perda total, é dano parcial. Então, nessa pólice específica de perda total, não tem cobertura, tá? Ó, o Washington mandando uma perguntinha aí. Rapaz, que viola maravilhosa que você fez, hein? Você é fera, gênio. O Washington é luthier lá de Guaranésia, que faz instrumentos maravilhosos. Perda total, em caso de carro financiado, tem alguma burocracia? Não, na verdade a burocracia que aí às vezes o pessoal se confunde, o Washington a seguradora paga primeiro a financeira, tá? Então, se você tem lá o seu carro está financiado, foi perda total, a seguradora paga primeiro a financeira tem que fazer a baixa do gravame, e hoje, graças a Deus, isso tem acontecido de maneira bem rápida. Antigamente demorava 20, 30 dias para a financeira fazer a baixa do gravame. Hoje é tudo eletrônico, né? Então acaba sendo bem mais prático e rápido. Então primeiro paga-se a financeira, ela faz a baixa do gravame. A baixa do gravame significa o seguinte, não tem restrição financeira mais desse carro. Então esse carro é de fato do segurado. E aí a partir daí o segurado pode transferir o carro para a seguradora, e aí a seguradora paga a diferença então para o segurado. Beleza? Eu tenho até um vídeo que eu gravei há poucos dias falando sobre isso. Não sei se eu te respondi, Washington. Se ficou alguma dúvida, me dá um toque que a gente se fala. Tá joia? E quem tiver dúvida também vai mandando aí. Se eu conseguir responder por aqui, ótimo. Se não, pode mandar no inbox que eu respondo depois. Fechou? Então, a situação é essa. Essas apólices com perda total. Que bom que entendeu, meu irmão. Qualquer coisa chama a gente aí. Obrigado. Tô maravilhado com a viola, hein? Show de bola. Coisa linda. Vamos lá. Perda total. Então, se for perda total, é essa a situação. E dano parcial tem franquia. Ok? Vamos lá? Bom, cobertura básica então, colisão, incêndio, roubo. Você pode contratar só incêndio, roubo. E você pode contratar... Que legal, Gabriela. Um abraço.
Você pode contratar também só o seguro para perda total, que pode ser uma alternativa para aquele veículo, especialmente para veículos rebaixados, né? Eu subi um vídeo, acho que ontem ou anteontem, falando sobre isso, que o pessoal corre um risco gigante e não sabe, muitas vezes, né? Contrata o seguro, compra o carro, contrata o seguro. E aí, o seguro já está valendo, está com o carro lá, e aí vai lá e rebaixa o carro. Rebaixa o carro e não avisa a seguradora. A chance de você não ser indenizado em caso de um dano parcial é gigante, porque a seguradora vai identificar que o carro foi alterado. Quando você muda as características do carro, você, no termo técnico, para a seguradora, você agrava o risco, você aumenta o risco, né? Então, esse é um dos motivos que a seguradora não aceita o seguro de veículo rebaixado. Então, se você mexeu de maneira estrutural no carro, rebaixou, aumentou, fez alguma transformação no carro, é importantíssimo que você informe a seguradora para não ter dor de cabeça depois. Fechou? Bom, e aí a gente falou sobre dano parcial e tem franquias, né? O pessoal confunde muito franquia também. Flávio, eu bati o carro, para quem que eu pago a franquia, né? O pessoal acha que tem que pagar para a seguradora, muita gente acha, né, que é para a seguradora, e não funciona assim. A franquia é um limite é um divisor de águas aí. Até o valor da franquia é responsabilidade do segurado. Então vamos imaginar, você tem uma franquia de R$3.000, bateu o carro, vai ficar R$2.000 para consertar o carro? Como a sua franquia ficou em R$2.000 para consertar e a sua franquia é 3, então você não vai nem acionar o seu seguro, porque não atingiu o valor da franquia, né? Não, o prejuízo, vamos voltar naquele exemplo lá, R$70.000, a sua franquia é 3, você só paga os 3 para a oficina quando o carro estiver pronto, tá? E na maioria das vezes essa franquia a oficina parcela, né, no cartão de crédito em 2, 3 vezes, né? Então tem inclusive essa negociação. Ficou 70.000, a seguradora vai pagar então quanto? Você paga os 3.000 lá para a oficina e a seguradora vai pagar 67.000 lá para a oficina, ok? Então a franquia é essa cláusula que determina um limite, né? Por isso que é importante você entender da franquia na hora que está contratando seguro. Tive um cliente, uma moça que me ligou, falou, eu passei a cotação para ela, falou, eu vou fechar lá com, acho que era no banco inclusive, porque ficou mais barato e tal. Falou, não, vamos dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. A franquia que eu tinha apresentado para ela, acho que 2.700, o banco tinha mandado 7 e pouquinho. Então, e ela ia contratar o seguro e só ia descobrir que a franquia dela era mais de R$7.000 na hora de usar o seguro, né? Então é muito importante você ficar atento sobre a franquia. Falou, Flávio, por exemplo, tem outro caso de um cliente que tem oficina mecânica. Não, Flávio, pode colocar uma franquia mais alta, que se for um dano pequeno eu me viro aqui na oficina. E alguma coisa mais grave é a seguradora, a gente aciona a seguradora. Então aí faz sentido que ele contrate uma franquia um pouco mais alta, porque ele absorve esse primeiro prejuízo, né? Agora, para a gente aí, né, réis mortais aí, que não tem onde consertar isso, não tem uma opção de conseguir consertar, é ideal que você contrate uma franquia menor, né, para que você não tenha que desembolsar muita grana na hora de usar o seguro. Fechou? Franquia pode ser então a obrigatória, reduzida, e a reduzida, ela tem, algumas seguradoras oferecem a reduzida 0,25. Então franquia obrigatória, vamos pensar, R$1.000, esses valores dependem de cada veículo, tá? Cada carro tem um custo de franquia diferente, tá bom? Modelo, isso depende muito e a precificação é determinada principalmente pelo valor das peças do carro, tá bom? Então oscila um pouquinho, inclusive nas renovações. Mas vamos imaginar, uma franquia de R$1.000 é a franquia obrigatória. Uma franquia reduzida ficaria metade, R$500. E uma franquia reduzida 0,25 é metade da franquia reduzida, então seria R$250, tá? Acho que nem tem mais franquia de R$1.000, tá? A maioria é acima disso. Mas é só para que você tenha essa referência. E é possível ainda, que foi o que apresentaram lá para cliente, que acabou fechando com a gente depois, a hora que ela entendeu, a facultativa 1 e 2, que ela duplica e triplica a franquia. E aí o seguro começa a ficar mais barato, mas se acontece alguma coisa, você fica mais... você tem que pagar um valor alto, né?
Aqui no escritório, por exemplo, a gente não tem nenhuma apólice com franquia facultativa 1 e 2. Ou é obrigatória ou a reduzida, né? As reduzidas aí, né? 0,5 ou 0,25. Fechou? Então, uma dica importante, fique atento com a sua franquia. E a hora de prestar atenção na franquia é na contratação do seguro, tá? Agora, se você já contratou o seguro, tá com a apólice lá, pega a apólice lá, dá uma olhadinha, vê quanto que está a sua franquia, como é que tá, se contratou bem, tá com o valor adequado, né? Então, porque dá tempo, você consegue mudar a franquia no meio do caminho, tá joia? Pode ser que você tenha contratado isso errado, não viu na hora, então pode ser na hora de você dar uma olhada e se proteger melhor. Fechou? Essa foi a dica sobre franquia. Também consegui no preço legal, em 15 minutos deu bom para falar. Vamos lá, outra franquia, olha aí eu me confundindo aqui com os termos técnicos. Outra cobertura que o pessoal confunde muito, muitas vezes não usa por desconhecimento mesmo, é a cobertura para terceiros. Como é que funciona a cobertura para terceiros? Bom, eu vou voltar na analogia do Lego, né? Eu sempre falo que o seguro é igual a um jogo de Lego, você vai juntando as pecinhas e montando o seu seguro de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, né? Então, a cobertura de terceiros é uma pecinha de Lego que você coloca na sua apólice. E aí esse valor, você quem determina, né? Quanto que eu quero me proteger se acontece um acidente com outro, né? A intenção da cobertura de terceiros é essa: danos de sua responsabilidade em relação ao outro. Então você está saindo de casa e bate no vizinho, num colega ou num desconhecido. Então esse dano de sua responsabilidade em relação ao outro tem cobertura na sua cobertura de terceiros, na cláusula de terceiros, tá bom? A cobertura de terceiros ela é dividida em 3 cláusulas: danos materiais, danos corporais e danos morais. Vou explicar melhor cada uma delas. Existem algumas exclusões que são importantes e quase ninguém sabe, tá? E é importante entender. Terceiros são outras pessoas. Então, sua esposa não é terceira, tá? Sua mãe, filho, parentes de primeiro grau não é terceiro, tá? Então, o marido foi sair e esbarrou no carro da esposa. Ele tem cobertura no seguro dele normal, tem cobertura no seguro dela normal, ambos na cobertura básica. Agora, ele não pode acionar o seguro para terceiros, já que a esposa dele não é terceira, é um parente de primeiro grau, ok? Então, cabe essa ressalva aí que o pessoal às vezes não sabe. E só cobre o outro desconhecido, o vizinho, o amigo, né? Se a responsabilidade for sua, tá? O seu desconhecido bateu no seu carro, você tem seguro para terceiros, o seu seguro cobre só o seu carro, já que a responsabilidade do acidente foi dele, ok? Na verdade, o ideal é que ele acione o seguro dele para pagar o carro dele e o seu, ok? Não sei se ficou claro. Se ficou dúvida, manda recadinho aí que a gente vai explicar para todo mundo. Pode ser aqui nos comentários ou no inbox. Fechou? Bom, e como é que funcionam essas cláusulas? Então, dano material. Dano material é dano de responsabilidade sua a outro carro, muro, poste, né? Você bateu na casa do vizinho, por exemplo. Foi sair, perdeu o controle, bateu na casa do vizinho. Tem cobertura. Perdeu o controle e estragou, bateu no guarda-reio da rodovia e estragou a placa, o guarda-reio, também tem cobertura. Muita gente não sabe, na rodovia cobra isso da gente depois, né? Então tem cobertura normal. Moto, qualquer dano material em relação ao outro, desde que seja responsabilidade sua, ok? E essa é uma cobertura que o pessoal erra muito na contratação. Muito mesmo. Eu vejo aqui o pessoal contratando com 30 mil de danos materiais. 30 mil? Hoje carro popular custa 70, né? Então a chance de você participar de um acidente que o prejuízo seja maior do que 30 mil é gigante, né? Ainda chegam apólices com 100 mil.
né? Não, 100 mil tá bom. Não tá não, desculpa, mas não tá não. 100 mil hoje, você atenderia um carro. Eu tive alguns acidentes aqui com alguns clientes que com colisão com 2, 3, 5 carros, né? Eu tive um recentemente agora, funcionário do cliente, na verdade, em São Paulo, descendo chuva, né? Descendo uma ladeira, tentou frear, não conseguiu, a chuva, o carro derrapou, bateu no carro da frente, que bateu no carro da frente, que bateu no outro carro. Os dois carros do meio, perda total. Imagina se esse cliente tem, sei lá, 50, 100 mil de terceiros. Não ia atender, aí ia ter que tirar dinheiro do bolso para pagar a indenização ao terceiro, né? E outra coisa, essa cobertura, ela impacta pouco no preço total do seguro. Isso aqui ninguém percebe, né? Então, na intenção de reduzir custo, né, você pode estar fazendo uma grande bobagem, desculpa a palavra, mas porque você pode reduzir, sei lá, R$10 por mês na parcela do seu seguro e tem que pagar, pensa, 50, 100 mil reais, né? O prejuízo pode ser alto, né? Então, dano material assim funciona. Preste atenção nos valores que você tem na sua pólice para não ter surpresa se acontece alguma coisa mais grave. E voltamos. O dano corporal é mesmo raciocínio, né? Acidente de responsabilidade sua em relação. Então, se você atropela alguém ou machuca alguém que seja no outro carro, despesas com médico, hospital, medicamento, tem cobertura normal na pólice, nessa cobertura de terceiros, de danos corporais. E essa é mais grave ainda. Essa eu vejo muitas aqui com 100 mil e é aquela história, seguro a gente faz para não usar. Mas se acontece um acidente e você deixa alguém inválido ou um falecimento, Deus o livre, acontece um falecimento do terceiro, como é que você vai fazer, né? Com 100 mil, dificilmente você vai indenizar de maneira coerente esse terceiro, né? E essa cobertura é ainda mais barata que dano material, né? Eu arrisco dizer que com R$5 de diferença por mês você aumenta de maneira coerente a sua pólice. Então, dá uma olhada lá na sua cobertura de danos corporais para que você deixe isso alinhado com valores melhores, para que você fique de fato protegido. Fechou? E o último, dano moral. Dano moral é quando, por exemplo, uma situação dessa que o terceiro é atropelado por você, e aí de repente ele fica com uma cicatriz ou com alguma sequela e se sente moralmente abalado, né? Então ele te processa por dano moral e você teria cobertura também. Mas sempre no mesmo raciocínio, né? Acidente de responsabilidade sua em relação ao outro. Tá joia? Bom, e tem uma situação que é até complicada, mas infelizmente o pessoal acha que é simples, né? O pessoal, na intenção de ajudar, se complica, né? Flávio, rapaz que bateu em mim, mas eu tenho seguro, ele não tem, eu vou falar que eu que bati. Cara, isso é fraude, isso é fraude no seguro, você pode ser processado, você pode ser punido gravemente, perdendo a indenização e ainda recebendo o processo do segurador, né? Então, não faça, não inverta nunca a ordem do acidente. Se você foi o responsável pelo acidente, beleza, aciona seu seguro e tudo certo. Mas se você não foi, não assume esse risco. Eu tenho uma história que assim, foi muito emblemática para mim. Eu estava começando no seguro, faz pouco tempo, foi em 1998 isso mais ou menos. Eu comecei em 97, isso foi em 98, 99. E eu atendi um corretor e aí ele comentou comigo desse acidente. O cliente jogando bola, terminou o jogo, ele foi sair e o rapaz que estava jogando bola com ele saiu de moto e bateu no carro dele. E aí ele com dó inverteu, mentiu para a seguradora e para a polícia, falou que ele deu ré e bateu no rapaz de moto. Bom, beleza, o seguro não conseguiu provar, na hora não descobriu, pagou a moto do rapaz, teve alguns danos no braço, tal, pagou as despesas médicas, tal, medicamento. Só que esse amigo
né, que pediu para inverter a responsabilidade, depois entrou com processo contra o segurado pedindo perda de renda. E aí, só para resumir, né, a apólice dele, que lá na época, em 98, era 50 mil, o prejuízo ficou em 80, quase 80, e ele teve que tirar quase 30 mil reais do bolso por um acidente que nem é dele, né? Então, assim, olha que loucura, né? Inverteu para ajudar e correu esse risco. Então, não inverta a responsabilidade do acidente. Isso é crime, isso pode te complicar de maneira muito grave, ok? Essa é uma dica importante também. Bom, vamos lá então a outro fato que o pessoal se confunde muito, se embanana na hora de contratar o seguro, né? Que é a questão do perfil de condutor. Flávio, quem é que eu devo colocar como condutor na minha apólice? Vamos lá. Cada seguradora tem um tipo, não é, Gabriela? É grave, né, essa situação, né? E tirar do bolso para ajudar o outro, e é isso, faz errado, acaba ficando pior, né? Então, de fato, não compensa. Vamos lá. Perfil do condutor, como é que funciona? Eu não sei quem que dirige, o Flávio. Sou eu, minha esposa, meu filho. A gente dirige. Eu pego às vezes, ele pega, todo dia pega um pouco. Gente, quando tem essa confusão, quando não é possível determinar quem é o principal condutor, você tem que indicar o condutor mais jovem, tá? Que aí não tem problema. Indicou, na visão da seguradora, o condutor mais jovem é o condutor que oferece mais risco. Então é um seguro mais caro um pouquinho. E, dependendo da idade, até bem mais caro, né? Porque a pessoa mais jovem tem mais, pela inexperiência, tem mais chance de bater o carro, né? Então, se você coloca na sua apólice lá o condutor mais jovem, aí o pai pode pegar, a mãe pode pegar e não tem restrição nenhuma, tá? Então, na dúvida, indique o condutor mais jovem. Agora tem várias situações, né? E o formulário das seguradoras oscila muito. Tem seguradora que pergunta algumas coisas bem específicas. Por exemplo, quer cobertura para condutores residentes com idade entre 18 e 25 anos. Bom, se você não tem ninguém que mora contigo com a idade entre 18 e 25 anos, você pode colocar não e está tudo certo. Você saiu e um amigo de 20 anos vai pegar o carro só para te levar de volta ou vai usar numa exceção, não tem problema. Agora, tem outros seguradores que colocam assim, quer cobertura para qualquer condutor, olha a diferença, qualquer condutor entre 18 e 25. Se você coloca não, mesmo na exceção, aquele amigo que pegou o carro só para buscar alguma coisa, não tem cobertura, né? Então, é importante que você entenda como é que a sua seguradora pergunta o perfil de condutor. Por exemplo, se é uma empresa, a empresa você não determina condutor, né? A seguradora já precifica imaginando que são vários condutores, então ela já precifica imaginando isso. Agora, as apólices de pessoa física, na maioria delas, você tem que determinar o condutor. Então, parta por esse princípio. Na dúvida, coloque o mais jovem, tá? Não, Flávio, a minha situação é a seguinte, eu dirijo a semana inteira e eu tenho meu filho que dirige uma vez por semana. E muito raramente ele tem o carro dele, e ele pega, só às vezes vai buscar alguma coisa. Então, essa situação, tudo bem, você se coloca como condutor e coloca, quer cobertura para condutores entre 18 e 25? Sim. E aí, na exceção, ele pode dirigir sem problema nenhum. Ok? A dica principal é, avalie como é que a sua seguradora está perguntando o perfil do condutor. E aí, se você lê ao pé da letra como que está, pergunta por pergunta, não, essa está certa. Não, sou eu que dirijo. Não, eu já pus o mais jovem, beleza? Outra pergunta, o veículo pernoita ou não em garagem, né? Se pernoita, pode pôr que sim, por que não? Flávio, naquele caso da exceção, que eu fui visitar um primo e meu carro dormiu lá fora. Exceção não tem problema. O problema é você não tem garagem,
o carro não, ou tem, mas o carro não fica na garagem e você fala que fica. E aí a seguradora, hoje é fácil da seguradora comprovar que não fica. Tem câmera para tudo quanto é lado. É muito simples, é muito mais fácil da seguradora comprovar que o carro não fica na garagem de fato. Então, se você mentiu, você pode perder o direito à indenização, né? Então, fica atenta. A Gabriela perguntou, aqui não temos esse perfil por ser empresa. É isso. Na sua pólice, Gabriela, vocês não tem, como a gente contrata pela empresa, não tem perfil de condutor. Beleza? Vamos lá. O que mais? Pernoite, eu já falei. O uso do veículo. Essa é outra informação muito importante. Muitas vezes o pessoal contrata errado, né? Às vezes contrata até fala, não, vou falar que não uso comercialmente, porque se acontecer alguma coisa, o segurador não vai descobrir. E descobre, viu? E descobre. É importante que você coloque corretamente como é que você usa o veículo. Então, se você usa para fazer visitas a clientes, entregas, Uber, táxi, tem que informar para a seguradora. Tem que informar. Se você não informa e acontece alguma coisa, a chance de você não receber indenização é gigante. Aí o barato, que você mentiu lá na contratação para ficar mais barato, ficou caríssimo, né? Porque você pagou e não foi atendido, né? Seguro, tem que fazer certinho. Faz certinho para não ter dor de cabeça. Fechou? Então, se você usa comercialmente, avisa o seu corretor. E aí, de novo, né, o problema, muitas vezes o pessoal contrata no banco e não informa sobre, né, é feito quase sempre na correria para bater meta, blá, blá, e aí na hora de usar que descobre que não tem cobertura porque o uso na pólice está errado. Então, o uso do veículo é fundamental na precificação do seguro e fundamental na hora de atender o sinistro, tá? Flávio, a seguradora não vai descobrir. Eu tive um caso aqui que foi muito interessante e acho que vale a pena compartilhar, de um cliente que bateu num terceiro e o terceiro reclamou uma parte, um dano no carro que não era da batida, né? Não era do acidente, já estava amassado e aí ele falou, não, é do acidente, aconteceu e mentiu, né? O terceiro mentiu para a seguradora e a seguradora conseguiu uma foto do carro antes do acidente. Olha que louco isso. Provando que o carro já estava amassado, né? Então, hoje a seguradora está muito bem amparada, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Ajuda especialmente nessas situações, né, de coibir fraudes, né? E ajuda também, a tecnologia ajuda muito na indenização, na acelerar a indenização, né? Foi o caso que eu citei sobre a baixa do gravame, né? Isso acelerou bastante as indenizações de perda total. Então, não minta no perfil de condutor, fechou? Faz certinho, olha... obrigado, Gabriela, obrigado mesmo, viu? Gabriela é nossa parceira de muitos anos e parceria muito forte e eu agradeço muito. E depoimentos assim que reforça, né, que a gente está no caminho certo. Obrigado de verdade, viu? Valeu. Então, não minta no perfil de condutor para não ter dor de cabeça. Seguro você faz para ficar tranquilo. Tem outra situação que o pessoal fala, né? E o pessoal fala, faço seguro há 10 anos e nunca usei. Eu falo, mentira, você usou. Porque só o fato de você ter o seguro, essa tranquilidade, né? Você já usou, né? Só por isso você já usou o seguro. Quando a gente está sem seguro, né? Você fica, nossa, deixa eu ver meu carro se está lá. Não, nossa, meu carro dormiu lá fora. Nossa, e com seguro você fica tranquilo, né? Então seguro é para isso, para ficar tranquilo, real, de verdade, né? Então, você faz errado, aí você faz, contrata errado, fala, nossa, se der sinistro, será que eu vou ser atendido? Não faz sentido, né? E quase sempre a diferença é pequena. Então faz certinho, converse com o seu corretor, explica certinho para contratar o seguro de maneira adequada e usar, né? Então, que é importante. Vamos lá, outra informação que eu acho interessante a gente citar é sobre caminhões. Eu falei da cobertura básica, cobertura de terceiros, né? Tem algumas coberturas que são coberturas acessórias.
Veículos que têm carroceria, né? Veículos que têm Thermo King, aquele equipamento que refrigera o baú, sabe? Esses equipamentos todos devem ser contratados à parte. Na apólice do caminhão, mas é uma cláusula, uma pecinha de Lego, como eu falo sempre, né? Uma cláusula específica para aquele item. Então, tem uma carroceria aberta que custa 30 mil. Você vai e contrata uma cláusula de carroceria aberta com esse valor. Você determina o valor que custa a sua carroceria, o baú, o guincho, né? Um caso de caminhão que tem aquele guindaste que pega a mercadoria e coloca na carroceria, né? Então, esses equipamentos todos são contratados com limites determinados, né? À parte. Fechou? E, inclusive, é o mesmo raciocínio para som, né? Para quem tem carro, tem um som lá caríssimo no carro, aí você pode contratar uma cláusula para proteger o som, ok? Agora, essa cláusula, especialmente essa do som, é uma cláusula cara, tá? É importante falar isso. Quase sempre não compensa. Quase sempre não compensa. As últimas cotações aqui que a gente fez, o preço chegava a quase 30% do valor do equipamento. Então acaba ficando muito caro e muita gente não faz. Fechou? Então, seguro do caminhão, caminhonetes, às vezes tem, né, essa carroceria diferente, então é importante contratar. Se é a caminhonete, por exemplo, uma S10, que já vem a carroceria normal, tá tudo bem. Agora, aquela que não tem a carroceria, tem só o chassi, o pessoal vai e coloca a carroceria de madeira, aí é importante contratar específico. Tá joia? Vamos lá. Bom, o que é dolorido deve ser falado, né? Muito cuidado na hora de escolher seu seguro e escolher só por preço. Tá? Gente, quando você vai comprar sabão em pó, você vai comprar o mais barato? Detergente, cerveja, refrigerante, é o mais barato que você compra? Então cuidado, você tem lá uma apólice, sua apólice custa, sei lá, 3 mil reais, você contrata, acha uma seguradora que te faz por, sei lá, 1.000, alguma coisa está errada, né? Aqui na corretora a gente trabalha só com companhias que a gente tem confiança, que a gente sabe que não tem dor de cabeça. A gente optou por não trabalhar com algumas seguradoras, mas elas estão aí no mercado, né? E assim, tem companhia que eu não trabalho, mas que outros colegas trabalham e são bem atendidos. Eu não tive boa experiência e não quero passar isso no meu cliente. Então, cuidado com a seguradora que você contrata. E cuidado com o corretor que você contrata, né? Tem alguns casos aqui que o pessoal nem é corretor, né? Nem é corretor. O corretor tem que ser corretor habilitado pela SUSEP. E a seguradora também, uma seguradora habilitada pela SUSEP. O pessoal muitas vezes contrata um serviço de proteção veicular enganado, achando que é seguro. Não é seguro, não é seguro, é outro produto. Um outro produto que não tem as mesmas garantias que o seguro concede, né? Então é grave, é muito grave. Cuidado com quem você contrata seu seguro. E a hora que for contratar, não pense só no preço. O que eu estou contratando? Quais são as cláusulas? Qual é a companhia? Esse corretor é um corretor que vem indicado, tem uma experiência aí já. Isso é fácil, né, gente? Vai conversa, um amigo, primo, né? Ache um corretor de confiança para fazer esse seguro e não ter dor de cabeça depois, tá bom? Então, tem uma frase que eu acho que é do Caio Carneiro, o Joel J, é um desses grandes aí. Qualidade e preço barato nunca estão na mesma prateleira. Então, toma cuidado para não comprar o barato achando que é bom e se surpreender depois. Porque o seguro é diferente de você comprar, sei lá, uma caneta, né? Caneta, você perdeu a caneta, você sabe, o risco é da caneta só. E o seguro, como é que é? O seguro, além de ser o seu bem, que é uma coisa que é difícil de você contratar, né? Assim, de conquistar, né? Então você está protegendo o seu bem
e assim, está protegendo bem dos outros. Se acontece alguma coisa contigo, um acidente com outra pessoa, né, esse prejuízo pode ser gigante. A gente já teve indenização aqui de mais de R$ 500 mil. Então, e aí, como é que faz? Né? Então, você contrata isso errado, você complica o resto da sua vida. Né? Então, é bom ficar atento com quem você contrata, qual a seguradora, quais são os serviços, entenda um pouquinho como é que é a pólice, quais são as cláusulas, né? Para a hora de negociar o seu seguro, você entender certinho o que está contratando. Tá? Flávio, o nosso caminhão aqui tem sim, pode ficar tranquilo, tá bom? A carroceria tem sempre que contratar um valor à parte. Fechou? Vamos lá. E por último, só para fechar, né? A gente vai completar aí quase 1 hora de live, né? Eu já falei no começo, vou falar de novo aqui. Seguro só com corretor de seguros, tá joia? Corretor de seguros é a pessoa que vai te amparar na hora do acidente, né? Ele vai acompanhar a sua pólice. Como assim acompanhar, Flávio? Por exemplo, aqui no escritório a gente faz um acompanhamento das parcelas, né? Isso aconteceu porque a gente recebia muita gente falando, eu cancelei meu seguro. Mas o que aconteceu? Eu esqueci a parcela e ninguém me falou nada e o seguro acabou sendo cancelado por falta de pagamento. No nosso escritório a gente tem um acompanhamento semanal das parcelas. Então se acontece um imprevisto, gente, imprevisto acontece com todo mundo, né? A gente te avisa. João, sua pólice, a parcela não debitou aqui ainda. Às vezes debitou e não fez a baixa na seguradora, me manda o comprovante. Flávio, esqueci mesmo, gera o boleto e me manda. Então, esse acompanhamento é importante, o corretor de seguros vai fazer para você, né? Aí você contrata no banco, o banco não vai acompanhar sua pólice de jeito nenhum. A hora que acontece um acidente, você vai ligar para quem no banco? No 0800. Esse 0800, se der uma zebra, a dor de cabeça é gigante, né? Atender terceiros, você vai ligar, você é segurado para ligar para atender o terceiro naquela assistência do banco, né? No serviço do banco. Cuidado, seguro você tem que fazer com o corretor de seguros. Não adianta atalho. O corretor vai te proteger, vai te explicar certinho quais são as cláusulas. Isso você contrata, isso você não contrata. Por exemplo, carro reserva, que eu já falei várias vezes aí. A gente fez até um e-book para explicar essa situação, né? Carro reserva, às vezes o pessoal contrata e nem pode usar, porque tem algumas exigências. Olha lá. Tem algumas exigências que, por exemplo, quando você contrata carro reserva, você tem que ter um cheque calção, um cartão de crédito, né, para apresentar lá para a locadora, que é uma burocracia da locadora, né? E às vezes o cliente não tem isso e contrata o carro reserva, paga desnecessariamente, né? Então, cuidado, seguro, faça sempre com o corretor de seguros e faça certinho, entendendo bem como são as coberturas e as cláusulas para ser atendido de fato e usar o seguro sem usar, né? Aquela sensação de, estou protegido, meu carro está segurado, se acontecer alguma coisa, meu seguro está certinho, tá joia? Gente, essas foram as dicas. Obrigado de novo, Gabriela, parceirona nossa, parceria sensacional e obrigado mesmo pelas palavras aí. Muito obrigado por todos aí, por que participaram. E qualquer dúvida, chama a gente aqui, a gente está sempre à disposição. Eu vou manter esse conteúdo aí durante essa semana, próxima semana, para sempre trazer informações e deixar isso mais simples para quem é consumidor de seguro. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima live. Abraço!